Olá pessoal, boa tarde. Professor Décio Salles, IFCE Campus Crateús, mais uma vez aqui com vocês, tratando novamente de trigonometria. Dando uma lembrancinha lá no nosso vídeo anterior, a gente vinha falando sobre seno, cosseno e tangente de um ângulo qualquer. Então, a gente tinha aqui o nosso triângulo ABC, retângulo em A, um ângulo alfa ali no vértice B, e a gente tinha definido, as razões trigonométricas, o seno de um determinado ângulo, que é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, a medida do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. E aí a gente viu, construiu um pouco dessa teoria aqui, que se você tem dois ângulos complementares, aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Também é válida para esse ângulo, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, que você consegue obter o seno a partir do cosseno e vice-versa. E, por fim, uma maneira de relacionar seno, cosseno e tangente de um mesmo ângulo. Então, a tangente de um ângulo alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, desde que cosseno de alfa seja diferente de zero. E para finalizar, a gente demonstrou o motivo pelos quais a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis tem esses valores que vocês veem agora. Por que o seno de 30 é 1 meio, por que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, por que a tangente de 60 é raiz de 3, utilizando um pouco de teorema de Pitágoras e as próprias definições para seno, cosseno e tangente, a gente demonstrou isso daqui. O objetivo da nossa aula de hoje é resolver situações e problemas usando as razões trigonométricas e, em particular, os três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Vamos em frente. Aplicações das razões trigonométricas. Nosso primeiro probleminha. Então vamos imaginar que um foguete foi lançado formando com o solo um ângulo de 45 graus. Depois de percorrer 1000 metros em linha reta, a que altura o foguete estava do chão? Questãozinha clássica que a gente encontra na maioria dos livros nessa parte de seno, cosseno e tangente. Então, para a gente ter aqui uma visão melhor do nosso problema, vamos recorrer aqui a um desenho. Você tem aqui o solo, o foguete quando saiu fez um ângulo de 45 graus, como vocês percebem aí na figura, e eu quero justamente definir essa altura H. Observe que quando essa pergunta foi feita, eu quero saber, após 1 km, 1000 metros em linha reta, a que altura esse foguete chegou. Então, a nossa situação, problema, está esquematizada nesse modelo, nessa figura aí. Então, a gente vai observar o seguinte. Observado esse triângulo, e observando também o ângulo de 45 graus, a altura, que eu vou chamar aqui de H, com relação a esse ângulo de 45, ela é o meu cateto oposto, e esse 1000 metros é a minha hipotenusa, já que está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que buscar uma saída que trabalhe com a minha altura, que é o meu cateto oposto, e com a minha hipotenusa, que nesse caso vale 1000. Bom, cateto oposto, hipotenusa, de quem é que eu lembro? Exatamente, eu lembro da relação seno. Então, nesse caso, a gente vai usar o seno do ângulo que a gente estava, a princípio, observando, que é o ângulo de 45 graus. Então, seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. Quando a gente recorre à figura, o cateto oposto é H e a hipotenusa é 1000. Só que esse seno de 45 a gente já conhece lá pela tabela o valor dele. É um valor tabelado, 45 é um ângulo notável. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui não tem segredo, né? Meio pelos extremos, 2 vezes H é 2H, 1000 vezes raiz de 2 dá 1000 raiz de 2, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, 1000 dividido por 2, 500. Então a altura vai ser 500 raiz de 2 metros. E aí você pode fazer uma aproximação, a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, substituindo naquela expressão, você vai chegar aqui, você tem uma altura aproximada de 705 metros que esse foguete estava do chão. Ok, moçada? Outro problema que a gente pode pensar é o seguinte. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste, formando um ângulo de 30 graus, enquanto a outra extremidade está fixada no chão a 5 metros do pé do poste. Qual é o comprimento C do cabo de aço? Qual é a altura H do poste?
Em geometria, trigonometria como um todo, um bom desenho, apesar de não nos dar a solução de imediato, nos dá pelo menos um bom caminho a traçar. Então vamos aqui diagramizar isso daqui. Pronto. Então eu tenho, conforme o enunciado, do cabo ao pé do poste, você tem 5 metros, um ângulo de 60 graus formado entre o solo e o referido cabo. Esse cabo tem um comprimento C e o poste uma determinada altura H. E aí eu quero saber justamente a medida de H, que é a altura, e a medida de C, que é o comprimento desse cabo. Observa, moçada, que eu tinha um ângulo de 30 graus, né, formado ali no ápice entre o poste e o fio. Bom, se esse triângulo é retângulo, um ângulo de 90 graus ali na base do poste, e em cima um ângulo de 30, observe que embaixo tem um ângulo de 60, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que totalizar 180 graus. E aqui, qual relação a gente vai aplicar? Então, nesse caso aqui em particular, observe que, olhando para o ângulo de 30, esse C, que é a hipotenusa, ele pode ser obtido pelo seno. Então, o seno de 30 é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Observe pela figura que quem está oposto ao 30 é o 5. Então, vai ser 5 sobre a hipotenusa, que para qualquer ângulo que você observe é o C. E o seno de 30 está naquela tabelinha lá do começo da aula. Seno de 30 é 1 meio. Então, substituindo nessa expressão, 1 meio igual a 5 sobre C. Aplicando o produto do meio pelo produto dos extremos, 1 vezes C é C e 2 vezes 5, 10. Portanto, a medida do cabo de aço mede 10 metros. Ok, gente? Aplicaçãozinha básica aí da relação seno. E aí, para determinar a altura, essa medida H, observe que com relação ao ângulo de 30, esse H é o cateto adjacente. Observe que eu estou aqui tomando como referência o ângulo de 30 graus. Então, a hipotenusa é a mesma para qualquer ângulo observado, é C. O 5 é o cateto oposto, portanto, o H é o cateto adjacente. E aqui nesse caso, para a gente só diversificar um pouco, vamos aplicar a tangente. Porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto eu sei quem é, 5. O cateto adjacente é aquele que eu desejo. E aí, a tangente de 30 também é uma tangente tabelada. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, armando essa situação, tangente de 30 vai ser o cateto oposto, que é 5, sobre o cateto adjacente, que é h. Como a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, substituindo na expressão, raiz de 3 sobre 3 é igual a 5 sobre h. E aí, resolvendo essa sentença, eu vou deixar aí como exercício para vocês terminarem essa conta, o h é 5 raiz de 3. Ok, gente? E considerando que o raiz de 3 é aproximadamente 1,73, observem que esses valores de aproximação de raízes racionais, você não necessariamente precisa saber decorado, né? Principalmente nas questões do Enem, normalmente eles vêm no enunciado, né? Eles são dados para que você consiga concluir. Então, considerando que a raiz de 3 é 1,73 e substituindo, 5 vezes esse valor dá aproximadamente 8,65. Portanto, a altura desse poste é de 8 metros e 65 centímetros. Ok, moçada? À frente. Mais um probleminha. Um barqueiro pretendia ir de uma margem à outra do rio, pela travessia mais curta possível. Detalhe: menor caminho possível em geometria é o segmento de reta que une dois pontos, ok? Em geometria euclidiana, pelo menos. No entanto, a correnteza o arrastou 24 metros além do atracadouro. Do local aonde o barco chegou, avista-se um ponto de partida de um ângulo de 60 graus em relação à margem onde o barqueiro está. Qual é a largura R do rio? Desenhando a nossa situação, ponto de partida, ponto de chegada. Observe que do ponto de partida, eu tenho aqui o ponto onde ele queria chegar, que ele vinha em linha reta e, portanto, formaria 90 graus com o ponto de chegada. Onde ele chegou? Por conta da intermitência da água, do movimento, é onde ele está formando aqui 60 graus. Bom, aí eu tenho a largura do rio, que seria do ponto de partida até onde eu deveria chegar, em linha reta, e eu tenho a diferença entre
onde eu queria ter chegado e onde eu cheguei, uma diferença de 24 metros. Então, observando esse triângulo que foi formado aí pela análise da nossa situação problema, eu tenho um ângulo de 60, que é um ângulo notável. Eu tenho 24, que, observando esse triângulo, ele está aqui como cateto adjacente. E eu tenho que determinar essa largura R do rio, que com relação aos 60 graus é o cateto oposto. Então, eu tenho uma situação problema que tem cateto oposto e cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a melhor das nossas relações seria a tangente, já que a hipotenusa nem é dada nem é pedida. Ok? Então, tangente de 60, que é o ângulo que eu estou observando, seria o cateto oposto, que está em frente ao 60, que é o R, sobre o cateto adjacente, que é o cara que está embaixo, que é o 24. Observe que a tangente de 60 ela é conhecida. Se você recorre à tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a R sobre 24. Aplicando o produto do meio pelo produto dos extremos, o R é 24 raiz de 3. E, novamente, fazendo uma aproximação do raiz de 3 como sendo 1,73, você determina aí o R como sendo 41,52. Então, essa é a largura do rio que a gente almejava. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, mais alguns probleminhas aqui, né, para a gente fixar um pouco desse assunto. Determine a medida dos outros dois lados do esquadro de 60 graus. Observe aqui, eu tenho um lado medindo 30 e outros lados medindo x e y. Aqui não tem muito segredo, né, gente? O seno, observe que com relação ao ângulo de 60, o x é o cateto oposto, o y é o cateto adjacente. E foi nos dada essa medida 30, que é a medida de uma hipotenusa. Então, observada essa situação, o cateto oposto x, o cateto adjacente y. Para achar o cateto oposto, corro para o seno. Para achar o cateto adjacente, corro para o cosseno. E aí eu monto essas duas sentenças aí. Seno de 60, observando aquele ângulo ali da base, é o cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é 30. Seno de 60 é um ângulo da tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 30. Resolvendo essa expressão, 15 raiz de 3, ok? Igualdade de frações, meio pelos extremos, aquela regrinha lá que a gente já conhece. Com relação ao y, que é o cateto adjacente, corro para o cosseno. Então, cosseno de 60, cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é 30. E o seno de 60, como a gente sabe lá na tabela, vale 1 meio. Então, fica 1 meio igual a y sobre 30. Fazendo meio pelos extremos e efetuando as operações, você tira que o y vale 15, ok? Então, nesse caso aqui, as devidas aproximações, o lado oposto vale 26 centímetros e o menor lado adjacente vale 15 centímetros. Pronto. Quando eu olho o triângulo ABC e olho esse ângulo de 30, eu posso apelar para a tangente de 30. Bom, como é que eu calculo a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto com relação ao ângulo de 30 é x. O adjacente com respeito a 30 é toda essa parte de baixo. Como uma parte é x, outra parte é 2, então o segmento total de B a C vai ser y mais 2, ok? Então, vendo aqui, a gente chega a essa expressão aí. Então, tangente de 30 é x, que é o cateto oposto, sobre y mais 2, que é o cateto adjacente. Tangente de 30 a gente já conhece da tabela, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre y mais 2. Resolvendo isso daqui e isolando x, você chega que x é y raiz de 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3, ok? Pegando o outro triângulo, aquele triângulo com ângulo de 60, a tangente de 60 é, de novo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é x e agora o cateto adjacente é aquele ladozinho menor de baixo, que é y. Tangente de 60 é conhecida pela tabela, é raiz de 3 sobre raiz de 3, perdão. Então fica raiz de 3 igual a x sobre y. Isolando novamente o x é y raiz de 3. Observe que tanto na equação de cima como na equação de baixo eu tenho o x isolado. Então basta substituir.
Basta eu comparar essas duas expressões. Então, substituindo a expressão 2 na expressão 1, a gente chega a essa equação. E aí fica a cargo de vocês mostrar que esse resultado dá 1. Não é difícil, né, gente? Tem raiz de 3 em todos os termos. Basta que você cancele esses raiz de 3. Fica y igual a... Corta aí os y, vai ficar y igual a y mais 2 sobre 3. Faz meio pelos extremos e tira facilmente que o y é 1. Bom, sabendo que o y é 1, basta substituir para descobrir o x. Então, como o x é y raiz de 3 e o y vale 1, então o x vai ser 1 raiz de 3, que é raiz de 3. Bom, aqui a gente tem algumas aplicações sobre razões trigonométricas com o uso da calculadora científica. Para aqueles ângulos que não são notáveis, mas que também apresentam situações problemas envolvendo. Então, sabendo que as distâncias oficiais entre as balizas de um campo de futebol são 2,44 metros, entre a baliza horizontal e o solo, 7,32 metros, entre as balizas verticais, e que a marca do pênalti B está a 11 metros do meio P da linha do gol, vamos determinar o maior ângulo em relação à reta BP com que um jogador pode cobrar um pênalti, chutando rasteiro, e ter a possibilidade de marcar um gol. Na prática, esse desenhozinho ao lado aí, né? Eu quero saber a medida desse ângulo alfa entre a marca do pênalti B e onde o goleiro está P e o gol. Bom, distância entre as balizas verticais, dados no problema, 7,32. Distância da marca do pênalti até o meio da linha do gol, 11 metros, distância oficial. Metade da distância entre as balizas. Bom, é a metade de 7,32, que é 3,66. A tangente, cateto oposto sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, observada a figura, cateto oposto 7,32, cateto adjacente 2, nosso resultado é esse daí. Então, para ter a possibilidade de, chutando rasteiro, marcar o gol, o jogador deve chutar a bola com um ângulo de menos de 18 graus com a reta que passa pela marca do pênalti e pelo meio da linha do gol. Esse 18 graus, pessoal, é o ângulo que tem tangente aproximadamente 0,3327. Por isso que você precisaria aqui ou de uma tabela trigonométrica maior, né, com ângulos agudos que não sejam o velho 30, 45, 60, ou então o uso de uma calculadora científica. Okay? Você não tem obrigação de decorar de forma nenhuma seno, cosseno e tangente desses ângulos mais singulares. Né? Não, eles vêm no enunciado, ou então você teria que ter algum método após o passo do cálculo da tangente para poder chegar a esse resultado. Aqui, mais um probleminha, já que para a gente caminhar e fechar a nossa aula, um fio de 15 metros de comprimento, esticado, eleva uma pipa até uma altura de 6,8 metros. Qual é o ângulo formado entre o fio e o solo? Nossa situação já está desenhada, né? Sua pipa está a 6 metros e 80 centímetros do chão e está esticada por um fio de 15 metros. Que ângulo é aquele ali formado? Bom, pessoal, quando você olha para esse ângulo, você tem cateto oposto e tem hipotenusa. A melhor saída seria trabalhar o seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, seno do ângulo, cateto oposto, 6,8, hipotenusa, 15. Fazendo esse cálculo, o seno dá aproximadamente 0,4533. Com o auxílio de uma calculadora ou de uma tabela, você chegaria que isso dá aproximadamente 27 graus. Ok? Então, essa pessoa empinando pipa estaria fazendo mais ou menos com o solo um ângulo de 27 graus. Lembrando que você não precisaria necessariamente saber disso decorado. Bom, saideira. Numa determinada hora do dia, a luz do sol incide sobre uma estaca fincada verticalmente no solo. Os raios solares formam com a estaca um ângulo de 75 graus. E que o comprimento da sombra projetada no solo é 3,5 metros. Qual é a altura dessa estaca? De acordo aqui com o esboço abaixo, vamos estar aqui,
segundo nosso problema, a sombra 3,5, a altura da estaca, a altura A, perdão, e um ângulo de 75 graus formado entre o raio solar e a altura, né, o ponto mais alto da estaca. Bom, observado esse triângulo, você não vai querer saber a medida do tamanho do raio solar, então você quer saber a altura A. Nesse caso, ela está funcionando como cateto adjacente. O 3,5, observado o ângulo de 75 graus, está como cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a melhor relação seria tangente. Então, a tangente de 75 é o cateto oposto, 3,5, sobre o cateto adjacente, que é A. Bom, consultando uma tabela ou uma calculadora ou algo do tipo, tangente de 75 dá 3,7321. Que substituindo, fazendo as contas, você vai chegar que o A é de aproximadamente 0,94 metros, né? 94 centímetros. Bom, pessoal, aqui a gente tem outros probleminhas. Bom, como vocês viram, a gente tinha aqui mais alguns exemplos, mas o vídeo está ficando relativamente longo. Então eu vou deixar esse slide, o link para que você possa acessá-lo na íntegra aí na descrição do vídeo. E aí, num futuro vídeo da gente, posteriormente eu resolvo os outros problemas, ok? Então, estudem, tirem dúvidas com os colegas, com os professores. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Se possível, curtam o vídeo, ativem o sininho e compartilhem com os colegas de vocês que também estão nessa cruzada estudando trigonometria. Forte abraço e até a próxima.